Boa noite a todos, pessoal que está chegando aí. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui com o professor Paulo Henrique Sumariva sobre provas ilícitas no processo penal. Estamos aguardando a chegada do professor aqui. Como é que eu faço aqui para fixar o tema? Olha ele aí. Boa noite, Udo. Tudo bem com você, cara? Boa noite, professor Sumariva, tudo bem? E você aí? Como você tá? Tudo em paz, cara. Graças a Deus. Estamos aí, né? Essa nova fase da vida, né, Udo? É isso aí. Mas estamos animados, cara. Como é que tá Cuiabá? Temos um curso aí em julho, né, Udo? Vamos ver se vai ser um curso bem bacana. É isso aí. Vai ter coro, né? Vamos lá. O pessoal fica animado aí, tá? Cuiabá está enfrentando uma crise aqui, né, professor? Por quê? Crise do coronavírus. Também? Começou agora aí ou não? Tá feio agora. Hoje o juiz aqui declarou aí, o MP entrou com uma liminar, né? Para suspender o comércio, fazer lockdown, né? Nossa, e aí tá hoje assim, foi julgado aí, a partir de quinta-feira vai fechar aqui. Meu Deus do céu. Que coisa. Complicado. Parece complicado. Que quando a gente deu aquela aula pro pessoal aí foi em maio, não foi? Foi, mês passado, Tava bem mais tranquilo, né? Aqui tava em São calmo, Paulo a tava coisa muito piorou agitado, depois. né? Então parece que aqui em São Paulo a coisa parece que começou a dar uma acalmada e agora tá indo pro interior, né? Sim. Mas é a fase, tem que passar a onda para a coisa voltar ao normal, né? Enquanto não tiver uma vacina, ainda vamos ter que ficar lidando com isso, né? Essa é a grande verdade, né? Mas é isso aí, ó. Tá chegando nossos colegas aqui, ó. Vamos agradecendo aí a chegada. Vamos falar hoje uma live sobre provas ilícitas no processo penal. Tem isso, professor? E como, hein? E como? É problema isso, né? Não pode, né? Mas tem umas que pode, viu, Dona? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E é claro que no curso nosso, que a gente vai dar aí na TAM em julho, né? Nós vamos fazer um curso completo e aí sim a gente vai abordar bastante essa questão das provas ilícitas também, né? Mas vamos agora só dar uma... Ó, você virou tua câmera aí, Dona. Você tá postando a parede aí, cara. Ah, tá. Deixa eu virar aqui. Foi uma falha aqui. Cadê onde é que eu viro a câmera aqui agora, gente? Embaixo, aí. Então, assim, vamos ver se... Aí no curso a gente vai fazer um curso bem completo, vamos explicar, né, todos esses detalhes. Mas hoje, vamos pelo menos hoje colocar o tema em discussão, né? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, então aqui, para a gente dar início, né, professor, a gente combinou aí mais ou menos uma meia hora de live, né? Isso. Então, o nosso tema, como eu já falei aqui, é provas ilícitas do processo penal. E quem vai aqui ministrar para nós é o grande mestre, professor Paulo Henrique Sumariva. Aqui é professor de diversos cursos, entre outros o nosso aqui de Cuiabá também, da pós de penal. O professor Sumariva é doutor em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos, São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Franca, delegado de polícia no estado de São Paulo, professor da Academia de Polícia Civil de São Paulo, enfim, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, Criminologia, possui um livro sobre criminologia, né, professor, entre outros. Isso. Então, vamos lá, vamos entender o que é isso, professor, provas ilícitas no processo penal. Vamos lá, Seja vamos falar um pouquinho. Obrigado aí pela participação.
Ah, eu que agradeço, Edu. Agradeço aí a participação, né? Falar com o pessoal bacana. Essa live depois vai ficar gravada aí na página da Tami, né? Então, Isso. no IGTV, né? Quem nos está assistindo ao vivo vai poder assistir isso depois, né? Então, acho que essa é a grande oportunidade hoje do Instagram de fazer isso, né? De chegar até o aluno no melhor horário que ele possa assistir. Né? E é bacana. Vamos falar um pouquinho sobre. Aliás, só um detalhe: você falou do livro, Edu. Quem quiser, nesse momento agora, tá? Quem tá assistindo essa live e quiser comprar o meu livro direto do site da editora Ímpetos com 40% de desconto, é só usar o cupom SUMARIVA40. Tá? Usar o cupom SUMARIVA40 e o livro sai com 40% de desconto. Tá? Então, Aí, ó. você que está assistindo essa live agora, quiser comprar o meu livro de Direito Penal, ou de Criminologia, ou da Lei Orgânica da Polícia, tem os 3 livros no site da Ímpetos, editora Ímpetos, e aí coloca lá o cupom SUMARIVA40, ele já está barato, né? E ele vai ter mais 40% de desconto ainda. Acho que é uma grande oportunidade para o pessoal, né? Poder comprar o Maravilha. livro com preço melhor. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de processo penal, e a ideia é justamente essa. Trabalhar um dos assuntos do nosso curso, que nós teremos aí no final de julho, já está até no site da Tami, né? O curso, as inscrições abertas. Esse curso vai ser pela plataforma Zoom, provavelmente, né? Não vou poder estar aí em Cuiabá, infelizmente, né? E o interessante é que aí o Brasil todo pode fazer inscrição, não fica só restrito ao pessoal de Cuiabá. Então, esse é o lado bem bacana, né? De possibilitar nessas aulas aí, essas aulas virtuais, né? E vamos falar um pouquinho de provas ilícitas, né? A prova que é inadmissível no processo penal. Quando você pega, então, o artigo 5º da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 56, lá consta, né, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Né? Então, como todo e qualquer direito fundamental, o direito à prova também não tem a natureza absoluta. É claro que isso aí está sujeito a limitações. Até porque, gente, coexistem, né, outros direitos igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico. Então, vamos pensar o seguinte: qual que é a finalidade de vedar prova ilícita? Tá? Ela serve para quê? Qual é a finalidade que você tem de vedar a utilização de uma prova ilícita no processo penal? E nós podemos destacar 2 finalidades, tá? 2 grandes finalidades. Quais seriam elas? A primeira, a proteção dos próprios direitos e garantias fundamentais. Né? Seria em vão, por exemplo, a previsão de uma inviolabilidade domiciliar de uma casa se eu pudesse entrar na casa para apreender lá um objeto para fazer prova disso. Então, seria, né, algo totalmente sem sentido a proteção, né, do domicílio. E também, gente, a questão, né, do fator de dissuasão à adoção da prática probatória ilegal. Em outras palavras, a gente tem que pensar o seguinte, né? É um estímulo a todos aqueles que trabalham, que atuam no processo penal, né? De enxergar o quê? De enxergar a inadmissibilidade de você produzir uma prova ilícita. Tá? Você não deve jamais pleitear a utilização de uma prova ilícita. Então, esses são os motivos, né? Essas seriam aí as 2 finalidades que eu destaco como finalidade, o porquê de se vedar, o porquê de se proibir a utilização de uma prova ilícita. Agora, um conceito que eu acho importante destacar é que a gente tem que dividir, quando nós falamos em provas ilícitas, a gente tem que pensar no conceito de uma prova ilegal, ou seja, uma prova que não pode ser utilizada. Tá? E quando eu falo em prova ilegal, nós dividimos a prova ilegal em prova ilícita e em prova ilegítima. Tá? Nós vamos ter que fazer essas 2 distinções. Então, quando eu falo numa prova ilegal, tá? A prova ilícita e a prova ilegítima, na verdade, elas são espécies do conceito prova ilegal. Tá? Prova ilícita seria aquela prova produzida mediante a violação de uma norma de direito material previsto na Constituição Federal ou previsto em uma lei ordinária.
Tá? Então, isso é aquela prova ilícita, ou seja, é aquela prova que é produzida no momento anterior ao processo. Em regra, a prova ilícita, ela é produzida fora do processo. Tá? A prova ilícita, ela vai estar violando uma norma de direito material. Essa norma pode estar prevista tanto na Constituição, como também em uma lei ordinária, tá? Num Código Penal, numa legislação ordinária. Qual é a consequência de uma prova ilícita? A consequência da prova ilícita é a exclusão. É o que nós chamamos, né, no processo penal, do direito à exclusão. Ou seja, a prova ilícita, Ildo, ela tem que ser retirada do processo. Ela não pode ficar lá. Encontrou ali uma prova ilícita, tem que se tirar essa prova ilícita do processo. O artigo 157, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, ele já estabelece isso. Tá bem claro que a prova ilícita, ela tem que ser excluída, ela tem que ser desentranhada do processo. Tá? Isso é prova ilícita. Agora, quando eu falo em prova ilegal, nós também temos a prova ilegítima. Tá? E o que é a prova ilegítima? Prova ilegítima é aquela prova produzida mediante a violação de uma norma processual. Tá? É aquela prova produzida dentro, em regra, dentro do processo. Você está descumprindo uma regra processual. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pensar o seguinte. Existe um artigo no Código de Processo Penal, Ildo, é o artigo 479. Esse artigo, ele cuida do julgamento no tribunal do júri. Tá? É um artigo que trabalha com o julgamento no tribunal do júri. E o artigo 479, ele fala assim, durante o julgamento... Estou abrindo aqui. Isso, durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência, juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis, tá? Dando ciência à outra parte. Então, está aqui, tá? É uma regra processual. Para eu poder fazer a leitura no plenário do Tribunal do Júri de qualquer documento, esse documento ele tem que ser juntado aos autos, tá? 3 dias úteis antes da sessão. É o que está aqui claramente no artigo 479. Se você faz a juntada disso com 2 dias úteis, por exemplo, tá? Ou com 3 dias que não sejam dias úteis, você está descumprindo uma norma processual. Essa prova, ela não é uma prova ilícita. Essa prova, ela é uma prova ilegítima. Veja que ela foi produzida... Isso aí seria, professor, Oi? seria mais porque a outra parte tem que tomar conhecimento. Seria mais por conta disso também, sim, né? Sim. Então, agora que a gente vai ver as consequências disso. Tá? Porque a prova ilícita, ela acontece, então, dentro do processo. A prova ilegítima. Tá? A prova ilegítima, ela acontece dentro do processo. A prova ilícita, não. A prova ilícita foi fora. Geralmente, ela ocorre fora do processo. Vou dar um outro exemplo de uma prova ilegítima. O artigo 203. Tá? O artigo 203. Lá fala o seguinte, o artigo 203. A testemunha, né? Está falando aqui da produção de prova. E aí fala que a testemunha, ela fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber ou lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, idade, estado civil, residência, profissão, lugar onde exerce, enfim, né? E aí vem lá o artigo 203 e fala sobre isso. Então, na verdade, o que deve ter acontecido, o que deve acontecer aqui? No artigo 203, tem que se falar, o juiz, quando vai ouvir a testemunha, tem que falar para a testemunha, você está comprometida a dizer a verdade. É o que está aqui no artigo 203. Se isso não acontecer, está tendo uma violação a uma norma processual. Tá? Tem que jurar em cima da Bíblia? Não. Não, tem que botar a mão? Não se exige todo esse formalismo, mas tem que se falar.
Até porque a testemunha, ela pode não saber, ué. A testemunha pode pensar uma pessoa sem cultura, senta aí, responde e ela vai lá em mente. Então, o juiz tem que advertir. Olha, você tem que falar a verdade. Tudo bem, se quiser colocar a mão na Bíblia ou não, acho que a questão não é essa. Mas o importante é você dar, né, você passar para a testemunha a importância dela falar a verdade. Se isso não ocorrer, prova ilegítima. Vejam vocês, a prova ilegítima, então, ela acontece dentro do processo. E qual que é a consequência de uma prova ilegítima? Consequência de uma prova ilegítima é a declaração da nulidade daquela prova. É diferente. Porque a prova ilícita, ela é desentranhada do processo. A prova ilegítima, não. Tem que ser declarada a nulidade. Seja nulidade relativa ou absoluta. E aí você vai ter que aplicar, Ildo, a teoria das nulidades, que é um outro assunto que também vai ser muito falado no nosso curso, que a gente vai fazer aí em julho, né? Porque isso está muito relacionado à produção da prova. E aí você não vai discutir a prova em si, né? Você vai depender, você vai alegar o quê? A nulidade. É o que o Neymar Galvão está colocando aqui, é isso mesmo, né? A gente tem que entender o seguinte, é uma prova relativa, eu tenho que demonstrar o prejuízo, tá? Agora, se é uma nulidade relativa, eu tenho que demonstrar o prejuízo. É uma nulidade absoluta, opa, se é absoluta, ok, né? Eu não tenho que demonstrar isso, até porque o prejuízo ele já é presumido. Mas aí você, então, entra numa outra seara, que é o estudo da teoria das nulidades, que tem muita relação com a produção da prova. Então, vejam vocês como esses assuntos são muito, né? Eles acabam se intercalando. E tem mais um detalhe: tem muita coisa no processo penal que acaba sendo, né, declarado como uma mera irregularidade. Ou seja, não é nem nulidade relativa e nem absoluta, é uma mera irregularidade. Essa questão mesmo aí da ausência, da promessa, da testemunha dizer a verdade, a jurisprudência e a doutrina, ela alega, ela trabalha com a ideia que isso não é nulidade, que isso é apenas uma mera irregularidade. Então, vejam vocês que tudo isso aí acaba sendo algo muito, né, de muito debate, de muito interesse para identificar a prova é ilícita, a prova ela é ilegítima, né? Por quê? Porque a ilegalidade, então, ela abrange para a gente esses dois conceitos, tá? Só que aí, Hildo, teve uma coisa bem interessante. Em 2008, o legislador ele alterou o artigo 157. Tá? 2008, veio o legislador e alterou o artigo 157 do Código de Processo Penal. E o legislador ele veio e ele quis conceituar o que é prova ilícita. E aí que aconteceu aí uma grande confusão quando houve aí justamente essa ideia do legislador querer fazer esse conceito. Olha que interessante. O artigo 157, essa redação, ela é, em tese, nova, né? Porque ela é de 2008. Ela coloca o seguinte, olha aí a professora Neuza Bittar entrando. A professora Neuza Bittar é a maior referência hoje no Brasil de medicina legal. É uma médica, tem uma obra de medicina legal fantástica, está aí presente assistindo a nossa live. Beijão, viu, Neuza? Beijão. Legal. E também a doutora Patrícia aqui, da Patrícia Herrero, que é a minha advogada, viu, que é uma pessoa aí também fantástica, especialista em área relacionada a servidor público, né? Fica aí a Patrícia Herrera entrando também na área. Beijão, Patrícia, obrigado. Legal, aí, sejam bem-vindos. Prestígio, bacana. Vamos lá. Então, NT, o que acontece com o artigo 157? O artigo 157, ele fala assim, ó, são inadmissíveis, devendo ser desentranhados do processo, as provas ilícitas. Até aqui, beleza, né? Até aqui, legal. Só que aí vem o legislador e conceitua o que é prova ilícita. E aí ele fala assim, assim entendidas as provas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Né? E aqui houve aí o grande problema, né, do artigo 157, porque o legislador ele não indicou
a modalidade de normas constitucionais ou legais. Ou seja, se são normas materiais ou processuais. Pelo conceito aqui do artigo 157, prova ilícita é qualquer prova, né, tanto ilícita quanto ilegítima, porque ele fala em violação à norma constitucional ou legal. Norma legal abrangeria tanto normas de direito material como normas de direito processual. Olha que coisa doida que foi feito aqui com esse artigo 157, né? E, aliás, é um tema também que a gente vai discutir bastante aí no nosso curso. Porque aí, desse artigo 157, surgiram duas correntes, né? E o direito, ele sempre tem esse lado, né? De você sempre colocar duas correntes. Foi até uma coisa engraçada quando se discutia muito, né, se tinha que ter isolamento vertical ou horizontal, né? Com certeza no direito já ia surgir um isolamento híbrido, né, ou isolamento mesclado, porque o direito sempre tem as correntes que acabam, né, sendo discutidas nos processos. Olha que interessante. Uma corrente fala o seguinte, que prova ilícita abrange agora tanto o conceito de prova ilegítima como, né, o conceito de prova ilícita no sentido global, pela redação do artigo 157. Então, há uma corrente que entende que esse artigo 157 ele tem que ser interpretado extensivamente, né? Ou seja, que a prova ilícita ele envolve, a partir de agora, tanto a violação a uma norma de direito material, como também a uma norma de direito processual, né? Então, está aí. Essa é uma corrente que você trabalha diante de um conceito mais amplo do artigo 157. Né? Essa corrente ela entende que o conceito de prova ilegítima ele desapareceu. Tudo agora passa a ser prova ilícita. Tá? É uma corrente. E se você for ler o artigo 157, quando fala que violação à norma constitucional ou legal, o legislador acabou abrangendo tudo, né? Deixa essa ideia aqui para a gente poder analisar. Mas há uma segunda corrente, tá? Há uma segunda corrente que fala que o caput do artigo 157 ele deve ser interpretado restritivamente. Ou seja, quando fala que normas constitucionais ou legais, na verdade, nós estamos falando apenas aquelas normas de direito material. Tá? Com isso, fica aí ainda mantida essa distinção entre provas ilícitas e provas ilegítimas. E qual a corrente dominante, professor? E aí, a gente vai falar agora essa corrente ou vamos deixar para falar no curso a corrente, Edu? Vamos falar agora, né? Vamos falar agora. Tá? Mas no curso eu vou defender outras questões que eu acho relevantes. A corrente que prevalece é a segunda corrente. Tá? A corrente que prevalece é a segunda corrente. Mas aí é aquela ideia, né? Se a gente estiver pensando em prestar concurso público, dependendo do tipo de carreira que você vai prestar, você tem que interpretar qual é a corrente mais adequada a ser defendida. Né? Mas tudo isso aí nós vamos deixar para falar no curso e não agora. Mas o que prevalece é a segunda corrente, tá? A primeira corrente não é a corrente que deve ser adotada, tá certo? E aí, vamos falar mais um pouquinho, a gente tem mais aí 6 minutinhos, né? Nós combinamos, a gente poder falar com o pessoal para não cansar o pessoal também. A gente fica imaginando o seguinte, né? Vamos imaginar a produção de uma prova. Tá? Vamos pensar na produção de uma prova. E esse é um assunto bem interessante, porque nós tivemos como pacote anticrime, a criação aí da cadeia de custódia. Né? A cadeia de custódia hoje é uma matéria, afeta aí a prova pericial. Né? É um trabalho muito relacionado aí aos peritos criminais, aos médicos legistas. Né? É inclusive um tema que a doutora Neuza abordou na nova edição dela de Medicina Legal, onde ela fala sobre a cadeia de custódia. Eu indico o pessoal ler, porque é uma visão da perícia, tá? Não é uma visão do delegado, não é uma visão do advogado, não é uma visão do promotor, é uma visão de uma médica perita falando. Então, acho bem interessante, né? essa leitura. Mas a cadeia de custódia hoje, ela trouxe regras
né? Ela trouxe regras para o processo penal que antes já existia, mas que não era, né, materializada como é agora. Então, nós temos no artigo 158 e seguintes do CPP, né, a criação da cadeia de custódia, que veio, né, justamente com o pacote anticrime. E uma das questões interessantes é todo objeto que é apreendido no local de crime. Então, vamos pensar o seguinte: teve um homicídio agora, né, numa residência aí próxima da Atami, aí em Cuiabá. Então, o local vai ser preservado, tá? O local vai ser preservado. Quem chegar primeiro preserva o local, que na prática, né, a gente fala passa a fita, vai lá o policial, passa a fita, isola o local, para a chegada de quem? Né? Até a chegada da autoridade policial, delegado e dos peritos. E aí o delegado ele vai fazer ali, né, a sua análise investigativa, que nós chamamos de uma recognição visográfica do local do crime, enquanto o perito ele vai fazer a sua análise técnica. Tá? Ele vai fazer a sua análise técnica. E aí começa o trabalho da cadeia de custódia. Então vamos pensar o seguinte: tem lá uma arma no chão. Essa arma ela vai ter que ser fotografada, periciada, ela vai ser colocada dentro de um saquinho, esse saquinho vai ser lacrado e vai ser levado até o Instituto de Criminalística. É aquilo que a gente enxerga em filmes, é isso mesmo. Né? Quem nunca assistiu aí na vida um CSI, aí, ainda mais agora, né, em pandemia, como é legal ficar vendo aquelas séries da Netflix, quando você vê, você não consegue desligar, né? 1, 2, 3, e aí vai madrugada adentro. Por quê? Porque aquilo chama atenção, o trabalho de investigação, né? Isso é algo bem bacana. E vamos pensar o seguinte: o lacre, ele foi violado. Ou a arma foi colocada num saquinho e não tem lacre. Cadê o lacre? Tá? O lacre sumiu. Aí a pergunta é: essa ausência de lacre no material apreendido torna essa prova ilegítima? E aí eu falo de prova ilegítima por quê? Porque ela está descumprindo uma regra processual, que é o que está lá dentro do processo, que é o que está lá dentro do inquérito, que é o que está lá dentro da análise da cadeia de custódia. E aí, gente, né, eu até vou deixar para vocês aqui um julgado, que eu acho um julgado bem bacana. É um julgado que saiu em 2017 pelo STJ, no informativo 608 do STJ, aonde fala o seguinte: não torna a prova ilegítima, não. E o argumento qual é? A demonstração do prejuízo, ele tem que ser essencial à alegação de nulidade. Isso está lá no artigo 563 do CPP. E a ausência de lacre, né, que acaba ocorrendo ali muitas vezes em virtude, né, de uma inobservância. Descuido, né, professor? Ou porque muito material foi apreendido. Isso não torna automaticamente a prova ilegítima. Então, vai ter que a defesa demonstrar de forma concreta, né, o descumprimento das formalidades legais e essenciais do caso concreto, né, aonde o material apreendido, esse material apreendido, ele não foi lacrado, e aí então ele foi corrompido, ou ele foi adulterado, enfim, cabe à defesa demonstrar o prejuízo, tá? E demonstrar que daquela maneira, aquela prova ela está modificando o conteúdo da maneira como a prova foi colhida. Então, é a presunção de validade e de legitimidade dos atos praticados por funcionário público. Esse julgado é o HC 59414. Tá? É o HC 59414, que saiu aí nesse informativo 608 do STJ. Aí a grande questão é: em 2017, nós não tínhamos, né, a cadeia de custódia definida no CPP. E agora nós temos. E aí muda alguma coisa? É algo muito novo, né, Eudô? É uma matéria que começou a valer agora no fim de janeiro. Nós temos aí pouco tempo ainda, né? O pacote anticrime é algo ainda muito novo, é algo que carece ainda de muita análise dos tribunais, muito estudo, né? Mas o que nós encontramos, pelo menos a princípio, é que alguns doutrinadores, e aqui eu cito o professor Nucci, ele fala que essas questões aí
da cadeia de custódia, torna a prova, né, ilegítima, ou seja, tem que demonstrar o prejuízo. Tá? E é uma nulidade relativa e não uma nulidade absoluta. Né? E é claro que, em que pese aí a análise do professor Nucci, nós temos análise já em sentido contrário, é algo muito novo ainda. É claro que a defesa pleiteia uma nulidade absoluta, e é claro que os autores que são promotores, enfim, né, acabam flexibilizando isso, entendendo que é uma nulidade apenas relativa, porque a questão é, se for relativa, eu tenho que demonstrar o prejuízo. Tá? Se for uma nulidade relativa, eu tenho que demonstrar o prejuízo. Então, esse é o ponto aí de que tem que ser de análise que a gente tem que fazer quando se estuda a questão, né, da prova ilícita, ilegítima, da prova ilegal num contexto. Agora, existe possibilidade de eu utilizar uma prova ilícita no processo penal? Existe sim. Tá? Existe sim, no nosso curso nós vamos falar bastante sobre isso, vamos debater muito isso, né? Utilizar isso como defesa. Existem até as regras do próprio processo penal que flexibilizam um pouco essa utilização, que no meu ponto de vista são regras inconstitucionais, porque a Constituição não criou exceção e o CPP ele cria aí algumas exceções. Nós vamos discutir muito isso aí durante o nosso curso aí em julho sobre essa prova ilícita. Acho que, enfim, a produção de prova, fruto da árvore envenenada, né, a prova ilícita por derivação, teoria do juízo aparente. Olha, tem muito assunto, tem muita coisa bacana, né? E a ideia agora foi só aí bater, né? Trazer alguns pontos importantes para o pessoal já ficar aí animado e já fazer a inscrição já para julho. Interessante, professor. Na verdade, essa reforma aí, esse pacote anticrime, né, uma mini reforma, né, trouxe muitas mudanças, né, professor? E tem muitas pessoas aí que atuam que não estão atendendo. Tem muita coisa para ser estudada ainda, né? Ainda muita dúvida, né? Sim, Então, muita coisa. Tem algumas coisas assim, que estão suspensas, né? Que o STF, aliás, visa as garantias, que é uma juiz de mudança muito garantias, né? importante, está suspenso. Né? A questão do artigo 28 do CPP, a questão do inquérito está suspenso, a audiência de custódia também está suspenso. São 3 pontos aí que estão suspensos pelo STF. Mas o pacote de crime trouxe muita novidade, né? Mudou lei de drogas, mudou lavagem de dinheiro, mudou a ação controlada, criou o acordo de não persecução penal, que é um tema fabuloso, que eu já fiz até live nesse sentido, que também dá para fazer um curso muito interessante esse aí muito também. sobre isso, porque isso, no meu ponto de vista, é algo que veio para revolucionar o processo penal, porque a gama de crimes que entram nesse acordo de não persecução penal ainda é muito grande. Né? Então, nós vamos ter aí isso, do meu ponto de vista, é um divisor de águas no processo penal. Né? Porque realmente a grande maioria dos processos terminam ali já com o inquérito e já com esse acordo. Né? E aí nós vamos ter ação penal mesmo, instrução em poucos casos. Então, eu acho que isso vai dar uma... que, assim, acabou chegando Também vai a dar uma pandemia. desafogada, né, professor? Muito, né? E a gente percebe que o judiciário acabou parando, né? Então, nós estamos sem audiência, com pouca audiência. Agora aqui em São Paulo prorrogou por mais um mês, aí os fóruns fechados. Então, tudo isso está trazendo um pouco desse prejuízo da aplicação desses institutos. Mas que, no meu ponto de vista, é algo que veio para mudar e revolucionar o processo penal, viu, Edu? Com certeza. Bom, o que a gente percebe é que tem muita coisa para ser estudada, né, professor, principalmente no processo penal, né, com essas mudanças aí. Sim, muita coisa mesmo. Muita coisa. Na verdade, a gente agradece, professor, você ter se disposto a falar conosco aí esses minutos. Sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Muito esclarecedor, muito didático, professor Sumariva. E assim como você já falou, né, a gente está aí com esse curso que vai ser 29 e 30 de julho, né, do mês que vem. Vai ser um curso ao vivo, plataforma Zoom. Quem tiver interessados, vai ser 2 dias de 2 horas cada dia, né, na parte da noite. Isso aí. Então, é acessível a todo mundo, porque a pessoa pode estar em qualquer lugar do planeta, pode fazer, né?
Isso é Essa uma das bacana, né? Porque vantagens. é o Brasil todo, né, Hildo? Vamos divulgar esse É Brasil uma das todo. vantagens do nosso É bacana. Vai ter certificado, não vai, Hildo? do isolamento, com certeza, certificado de participação. Certificado. Então, muitos Então, alunos podem ter interesse em fazer também para ganhar o certificado, né? Acho que vale quem tiver é bem interesse aí, é bacana só isso. acessar a nossa página aí que vai encontrar informações desse curso aí. E agradecer aí todo mundo que participou também aqui, né, professor? Sheila, Isaí Borges, Mariângela, Gisele, ó a Doralice aqui, nossa fiel aqui, participativa, nossa colega, nossa aluna, tudo. Nossa garota Bacana. propaganda. Tô ouvindo um papai aí, Hildo. Tô ouvindo um papai aí, hein, cara. É o Marcelinho aqui que está chegando. Dá um beijão nele. Tá bom. Então era isso, professor. Eu agradeço novamente a sua participação aí. E sempre que precisar alguma coisa aqui de Cuiabá, só entrar em contato e estaremos à disposição do senhor também. Eu que agradeço, cara. E você sabe, assim, vamos fazer. Essa parceria vai ser muito bacana. Nós vamos ter muitos cursos novos aí para lançar. Eu acho que vale a pena. Né? É um momento que a gente vai ter que aprender a viver e vamos ajudar o pessoal a viver feliz, né? Eu acho que essa é a nossa missão. E levar atualização, né, professor? Uma das Então, vantagens da pandemia é que você dinamizou mais o conhecimento, né, professor? Quantas lives a gente já fez aqui, os cursos, facilitou muito a participação, o valor é muito mais acessível também agora por conta disso. Então, eu acredito que a gente tem que aproveitar esse momento para se atualizar e para tirar as vantagens positivas também, né, professor? Sem dúvida. Eu só sinto saudade de comer aquele peixinho lá na beira do Rio Cuiabá, né? Isso eu sinto saudade. E Mas de ver meus ainda amigos de perto, né, Judô? Ainda teremos novos momentos para isso, professor. Se Deus quiser. Muito obrigado aí. Boa noite, viu, professor? Judô, obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Beijão a todos. E aí, até o dia 29 e 30 com esse nosso curso aqui na TAM. Valeu, Judô. Obrigado, cara. Valeu. Tchau.